Amém, amada igreja? Graças ao Senhor Jesus. Lá atrás está uma fileira bonita, né? Claudinei encabeçando ali e terminando no Daniel. Amém? Que a amada igreja seja bem-vinda nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Gostaria de ler com os irmãos no livro de Lucas, capítulo 18. Que vai contar para nós a parábola do juiz iníquo, né? Que diz assim, Lucas 18. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Amém. Vamos orar ao nosso Pai. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos, Pai, com um único propósito: aprender mais de Ti, Senhor. Pai querido, também entendemos que nós temos um papel, Pai querido, de abrir o nosso coração para ouvir a Tua voz. Senhor, nós te pedimos, ajude-nos, Senhor, vença a nossa vontade, vença o nosso eu nessa noite. Vença, Pai, todos os conceitos que nós criamos, Pai. Dai-nos um coração como de uma criança, Pai. Um coração que sabe ouvir a voz do seu Pai. Coração, Senhor, que esteja pronto, meu Pai, para responder ao Pai que chama. Querido Senhor Jesus, visita a tua igreja, não só os que aqui estão presentes, mas os que estão aí fora, Pai. Pai querido, aqueles que estão em casa, Pai amado, por algum motivo não puderam congregar. Aqueles que estão, Senhor, pelo mundo afora, Pai. Jesus chorando entre quatro paredes. Muitos afora, Senhor, sendo perseguidos por amor do Teu nome, Pai. Que nessa noite a mão do Senhor possa visitá-los. Que nessa noite o Teu Espírito Santo possa consolá-los. Que o Teu Espírito Santo possa fortalecê-los. E que em breve, ó Pai, que todos nós possamos estar em casa contigo. Em o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Eu acho engraçado que muitos cristãos têm medo, né, de que o Senhor da casa, o Senhor Jesus, aquele que foi preparar lugar, que vem logo, vem buscar a igreja. É algo triste de se dizer, mas muitos cristãos têm medo de ir embora. Tem medo de que Jesus venha. Muitos cristãos, eu já ouvi isso de muitos cristãos, dizerem assim: eu quero ir, mas não precisa ser agora. Isso é lamentável. Porque se você é cristão, se verdadeiramente você é filho do Deus vivo, o seu coração tem que arder em vontade de estar em casa. Ainda que a gente ama muitas pessoas e queremos estar com elas, mas queridos, nada é comparável de estar lá. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá ninguém te julgando,
ninguém te comparando, ninguém te acusando. Lá haverá a presença daquele que nós tanto esperamos, o Senhor Jesus da glória. Amém? Espero que o seu coração possa acender essa faísca. E também esperar naquela palavra que o pastor deu abertura aqui. Estou indo preparar-vos lugar. Ele foi preparar. Então que o seu coração possa estar consciente. De qualquer hora, Ele vem te buscar. Ele vem nos buscar. Mas o tema dessa noite não é sobre irmos para casa. Embora o meu coração arde muito por essa palavra. O tema nessa noite é: persevera mais um pouco. O texto vai falar sobre perseverança. A perseverança de uma mulher. E também nos ensina como nós devemos perseverar. Queridos, o Senhor me alcançou, eu e meu esposo, em 96. Eu tinha 21 anos, quando o Senhor me resgatou da perdição. Sem Jesus, éramos perdidos e destinados ao inferno. Pela misericórdia do Senhor, Ele me alcançou naquele ano de 96. E junto com a gente, o Senhor chamou muitas outras pessoas. Aquelas pessoas que foram alcançadas no mesmo período do que nós, foi desenvolvido um laço de amizade, de irmandade, de aonde estava um grupo, estava o outro, clamando, buscando a Deus. Isso em 96. De 96 até agora, em 2021, é uma jornada, né? São 25 anos mais ou menos. De lá para cá, muitos se perderam no caminho. Nem todos estão aos pés do Salvador. Nem todos que nasceram naquele período estão vivos hoje. Muitos daqueles tiveram suas vidas ceifadas no pecado. Certamente não poderá entrar na casa espiritual, na Nova Jerusalém. O que eu quero mostrar com isso, irmãos, que para seguir a Cristo, nós temos que colocar no nosso coração uma coisa, que é o título da nossa mensagem hoje: perseverança. Perseverança é um atributo de Deus. E sem perseverar, você não vai conseguir agradar a Deus. Se você não colocar no seu coração que você tem, que você precisa e que você vai lutar até o Senhor Jesus voltar, querido, você vai ser entregue ao desânimo. Você vai ser entregue a não querer fazer aquilo que Deus pede para nós fazermos. Muitas vezes a gente depara com várias denominações, vários estilos de irmãos na fé, que ensina que se você pagar, fazer campanha, você dar tal oferta, você vai fazer a sua parte e Deus vai ter que fazer a dele. Querido, isso não é perseverança. Isso é barganha com Deus. E Deus, Ele não se vende. Deus não está à venda. Você não precisa subir 10 vezes os montes de Cuiabá. Você não precisa fazer um ano de jejum para que Deus venha ao seu socorro. Então o que eu preciso fazer? Você precisa obedecer à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus é à medida que você vai lendo, você vai entendendo e vai praticando. A palavra diz que eu não posso fazer isso, então eu não posso fazer. A palavra diz que eu tenho que fazer isso, então eu vou ter que fazer. Eu gostaria que a amada igreja entendesse comigo, se você está aí na sua casa, e do lado tem seu vizinho que também é cristão, e esse vizinho tem a fama de ser mal pagador, é um devedor compulsivo.
Empresta dinheiro de um, empresta dinheiro do outro e não paga. É um mal pagador. Não estou dizendo que deve, quando você às vezes precisa, deve, mas você vai pagar. Estou dizendo pessoas que não pagam, mal pagadores. E você está ali se esforçando, é uma vida que anda direito com as coisas de Deus, é uma vida que se esforça para ser honesta diante da sociedade, diante dos olhos de Deus. Aí o vizinho que é mal pagador, ele começa a fazer campanha de 7 dias, campanha de 1 ano, campanha de 50 dias. E você acha que os olhos de Deus vai contemplar? Aquele que tem um mau exemplo? Ou você que muitas vezes não tem visto o agir de Deus da maneira que você queria, mas você tem andado nos caminhos do Senhor, se esforçando para agradar a Deus? É óbvio, irmão, que é você que está buscando a Deus, porque Deus não pode compactuar com coisa errada. Irmãos, muitas vezes a gente ouve nessa caminhada irmãos dizerem assim para a gente: olha, fulano, ele é um instrumento de Deus, ele é um fogo na mão de Deus. Tá certo que ele, de vez em quando, ele faz coisas erradas. As coisas erradas, às vezes, é até adultério. Tá no altar pregando, semeando, falando da palavra de Deus. Mas muito da membresia conhece aquela vida e sabe que ele está em adultério. Ah, mas fulano, quando ele entra na presença, o fogo desce. Queridos, vocês que ouvem isso, põe uma coisa no seu coração: isso é insulto, isso é xingar a presença de Deus. Deus não pode compactuar com coisa errada e fazer a obra dele. Não pode. Ou então toda a Bíblia está errada. Porque todos os reis, quando você vai ler lá no livro de Reis, no livro de Juízes e o livro de Levíticos, Deuteronômio, todas as vezes que aqueles homens pecavam, estavam longe de Deus, Deus não podia ir com eles. Eles iam sozinhos e caíam no buraco. Porque é isso que acontece quando uma pessoa ela não honra a pessoa do Senhor. Ela pode enganar temporariamente, mas o Senhor não vai deixar se escarnecer. Então, que você possa estar atento, irmãos. Se você vê que uma pessoa anuncia a palavra de Deus, mas ela está no pecado, não estou dizendo julgar, mas quando você sabe que aquela vida não está com a vida no altar, fique esperto. Não fique dependendo daquela pessoa para você te aconselhar ou para fazer alguma coisa por você, porque a oração dela não pode ser chegada ao céu. Aqui que no nosso texto nessa noite, o Senhor está nos mostrando uma história de uma mulher. O Senhor Jesus ainda coloca essa mulher numa questão de viúva. Ela não tinha ninguém para ajudá-la. Ela era sozinha. Era uma mulher sem um marido para representar numa sociedade onde a mulher não era ainda bem vista, como é nos dias de hoje. O Senhor mostra que ali havia um juiz incrédulo, um juiz que não julgava a causa de ninguém, não tinha interesse por ninguém, e ainda por cima era um homem que não temia a Deus. Era um homem de coração duro. E essa mulher vai até esse juiz, e ela tem uma causa. A Bíblia não nos mostra que causa seria. É uma parábola, o Senhor está ilustrando esse fato para nos ensinar. Então essa mulher, ela começa a clamar, insistir com aquele juiz. A Bíblia diz que chega um momento que o juiz fala assim: eu vou julgar a causa dessa mulher porque ela está me importunando. Ainda que eu não temo a Deus. Ainda que eu não temo a Deus, eu vou julgar para que essa mulher me deixe em paz, em outras palavras. Aí o Senhor nos chama a atenção, o Senhor Jesus falando: e Deus não ouvirá a oração dos seus filhos que clama dia e noite? Aí que eu entro na mensagem dessa noite. Querido, temos um Deus que ainda permanece inabalável. Temos um Deus que já destruiu exércitos inteiros. Temos um Deus que destruiu nações inteiras. Temos um Deus que fez o impossível acontecer.
Mas muitas vezes o nosso coração insiste em não acreditá-lo. Muitas vezes o nosso coração acha que o nosso pai, ele não é suficiente para resolver o nosso problema. Muitas vezes nós achamos que se eu não fizer nada, a coisa não vai acontecer. Mas o Senhor está nos chamando a atenção de perseverar. Perseverança, irmãos, é um dos atributos de Deus, como eu já disse. Perseverar é quando você muitas vezes não vê saída. Quando o seu coração quer desanimar, quando a sua mente te diz que não vai dar certo. Mesmo assim, você continua, você persiste. Você insiste nessa jornada. Mateus 7,7 também nos fala, o texto ali, quando o Senhor usa ali no Sermão da Montanha, ele diz assim: pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Muitas vezes nós achamos que oramos uma vez, a coisa não acontece. Buscamos e não encontramos nada. Batemos e nada não nos é aberto. Mas quando o Senhor está dizendo esse texto, Ele está nos chamando a atenção para persistência. Persista. Hoje você está pedindo algo para Deus, e se de tarde Deus não dá, não, Deus não está me ouvindo, eu tenho que fazer. Irmãos, nós temos que aprender a pedir a Deus e a esperar naquela busca. É isso que o Senhor está tratando com nós. A perseverança, a busca, a persistência, a caminhada. O Senhor, Ele está na sua busca, moldando o seu caráter. Quantas pessoas aqui passaram anos buscando por filho, por marido, por casa, por uma casa. E nessa busca, elas aprenderam tantas coisas sobre Deus. Queridos, eu não me lembro o ano que eu fui diagnosticada com diabetes. Acho que foi no ano de 2009, se eu não me engano. Eu achava que eu era santa demais. Eu achava. É uma confissão para a igreja. No sentido de que eu estava buscando a Deus. Eu era boa. Eu não fazia mal a ninguém, eu não desejava mal a ninguém, não cobiçava nada de ninguém. Mas no ano, acho que de 2009, 2006, uma coisa assim, eu fui diagnosticada com diabetes. Então, eu comecei, nesse período, eu entrei em depressão. Uma depressão daquelas pessoas que não vai para médico, fica em casa chorando e lamentando. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu me lembro que uma das noites eu estava deitada na minha cama, o Helder estava dormindo, e eu questionando o Senhor, por que Deus permitiu aquilo comigo? O que eu tinha feito para Ele? Porque é assim que nós somos. Nós nos justificamos diante de Deus. Nós somos bons demais para Deus permitir alguma coisa na nossa vida. Nós somos perfeitos demais. Por que Deus permite a gente passar pelas tribulações? Que terrível engano é esse? Então eu estava ali questionando o Senhor. Senhor, mas por que o Senhor permitiu isso? Queridos, o Senhor não me trouxe resposta naquele dia. Mas daqueles dias para frente, o Senhor começou a trabalhar no meu coração, na minha mente, e me mostrar que eu servia e que eu tenho que servi-lo. Não pelo que eu tinha, nem pelo que eu fazia, mas pelo quem Ele é, irmãos. Nós servimos ao Deus vivo, ao Deus que nós cantamos aqui agorinha, quem Deus é, e não pelo que Ele faz em nossas vidas. Se o Senhor resolver pela sua bondade e misericórdia, tirar tudo que nós temos, você vai voltar atrás, você vai recuar, você vai deixar de servir a Deus. Se o Senhor mexer nas suas finanças nessa noite, e se o Senhor tirar a sua saúde, você vai deixar de crer neste Deus maravilhoso e bondoso. Então o Senhor começou a trabalhar isso na minha mente.
E eu pude entender então que se o Senhor quisesse me curar, se Ele não quisesse me curar, eu iria servi-lo. E cada ano daquilo que passava, as enfermidades surgem, os problemas vêm, é natural porque nós estamos nessa terra. O nosso corpo é um corpo perecível, é um corpo que vai ficar nessa terra. O mal, o medo e tudo que Satanás produz está nessa terra. Mas agora o Senhor quer trabalhar em nós, porque Ele nos salvou, Ele nos chamou. E para trabalhar em nós, muitas vezes é preciso passar por essas escolas do Senhor. Escolas de deserto, de sofrimento, de perda, de tristeza. Mas como que você passa, queridos? Como que você deixa isso fluir na tua vida? Você vai fazer como Jó? Ou vai fazer como muitos outros fizeram na jornada? Desistiram do Senhor. Servir a Deus não é para mim. Jó perdeu tudo que ele tinha. Todavia, ele não negou o Senhor. Nós precisamos aprender sobre isso. Precisamos aprender a ter um caráter de pessoas que esperam no Senhor. A nossa geração é uma geração de pessoas doentes na alma. A nossa geração que nós estamos vivendo são pessoas imediatistas. Se não for para agora, eu não quero. Se o Senhor não fizer, porque Deus está surdo. Se eu não conseguir aquela promoção, se eu não conseguir aquilo que eu planejei, não, eu não presto para nada, a minha vida nada dá certo. Então começa a criar em torno de um problema, uma montanha de problemas. E nós temos um inimigo que trabalha 24 horas e ele se aproveita dessa situação, de uma mente machucada, de uma mente fragilizada. Satanás, ele entra e faz o estrago, irmãos, porque nós não vigiamos na perseverança. Irmãos nossos na fé já passaram por situações que se eles não confiassem no Senhor, eles morreriam ou viriam seus filhos mortos. Pessoas com barriga vazia, declarando que o Senhor era bom. Pessoas com casamento arruinado, pessoas apanhando de marido ou mulher vivendo o mundo afora. E mesmo assim, fiéis até o fim. Queridos, é essa fé que o Senhor está buscando. São essas pessoas que o Senhor está procurando. Deus não tem compromisso com quantidade, ponha isso no seu coração. Não é porque uma igreja está cheia que toda essa igreja vai ser salva. Não, é um ou outro que anda no caminho do Senhor. São as vidas que buscam o Senhor, que se encha do Senhor e que anda no caminho do Senhor. São por essas que o Senhor vem buscar. Então a palavra nos mostra que no tempo de imediatismo, num tempo de superficialidades, de pessoas que não buscam a Deus, num tempo de que as pessoas não sabem o que é gastar dias e horas buscando a face de Deus, pessoas que não sabem como orar, muitas vezes não podemos nem falar uma palavra mais aprofundada, porque as pessoas não estão preparadas biblicamente, não leem a Bíblia, não oram, não conhecem a palavra de Deus, não sabe quem foi os juízes na Bíblia e muito menos quem foram os profetas que Deus usou no Antigo Testamento. Nem sabe quem são os apóstolos do Novo e nem sabe quando foi que a igreja foi levantada na terra. Pessoas que não conhecem nada do seu Senhor, não sabem nada do que o Senhor fez por elas, não entendem nada de justificação, muito menos do Senhor Jesus ter morrido nos seus lugares. Querido, é essa igreja que Jesus vai encontrar na terra. Igreja que não sabe o que é a substituição, a morte de Jesus, o símbolo, o significado na nossa vida. É essa igreja que Jesus vai vir.
É por esses que o Senhor tem que vir. É com muito peso no coração que eu digo, irmãos, não se iluda. Jesus vem buscar aqueles que estão esperando e se preparando para ir com Ele. Não adianta nós nos iludirmos pensando, porque eu sou crente, porque eu tomo ceia, porque eu tenho uma Bíblia em casa que eu vou morar no céu. E nem adianta querer ir para o céu com medo do inferno, porque Jesus também sabe disso. Então qual é a minha postura? A sua postura, irmãos, é sair daqui hoje: Senhor, eu quero uma vida contigo. Senhor, a partir de hoje eu vou ler a tua palavra, mesmo que eu não entenda nada. Se o Senhor está comigo, como aquela irmã pregou, eu vou ter entendimento, porque o Senhor vai abrir os meus olhos. Então Deus vai trabalhar no teu coração, Deus vai dar na tua vontade de querer conhecer Deus. Irmão, nós não podemos aceitar essa vida mediana que nós estamos vivendo. Nós somos os da última hora. Nós somos os da última hora. Ou você está pensando que Jesus ainda vai demorar muito para vir? As coisas estão acontecendo assim em tempo acelerado, irmãos. Sabe quando você mexe no celular e você põe lá, configura para ser tudo rápido? É assim que o tempo está passando. Nós não temos tempo para decidir se vamos querer ou não. Não temos mais tempo para o ano que vem eu vou mudar a minha vida. Não é para ontem. Precisamos tomar postura hoje. Ou você ama o Senhor ou você o odeia. Porque você não pode ficar no meio termo, porque Deus vai te vomitar. Ou você ama o Senhor e começa a tomar uma posição de crente, o que você é. Ou então você vai ficar com os que estão ainda esperando Jesus voltar. Não na segunda vinda, mas na primeira ainda. Será que ele vem? Será que Jesus, o Messias, vai nascer? Que é algo terrivelmente enganoso. Porque Jesus, ele vem agora para buscar a igreja dele gloriosa. A igreja que não importa se tem uma ou duas ou 5 pessoas, mas aqueles que decididamente o ama e o espera. E qual é a tua atitude hoje, irmãos? O que você tem feito? Essa pregação, como a Luz citou aqui, o versículo de Hebreus lá, 4:12, não é só para os irmãos, é para mim, é para nós, como cristão. Porque não há distinção lá no céu. Deus, ele olha para a terra, ele vê os filhos dele, não é mais nem menos. Uns têm mais responsabilidade do que outros. Essa é a diferença. As mesmas exigências que tem para um, tem para outro. Se você quer herdar o céu, se eu quero entrar nos céus, eu preciso ter uma postura de cristão. Eu preciso aprender a andar com Deus. Lucas 21:19, o Senhor fala assim: mas é na vossa, no caso, perseverança, que ganhareis as vossas almas. É na nossa persistência, é na nossa perseverança. Muitas vezes a gente na igreja escuta irmãos que ofendidos por algum motivo, às vezes com razão, às vezes sem razão, mas ofendidos. Primeira atitude que eles tomam é: vou sair da igreja. Primeira coisa que os cristãos fazem: vou sair dessa igreja. Aí o irmão vai lá e ofende, ou fala alguma coisa, ou não devia falar, ou falou demais. Vou sair da igreja, não quero saber mais dessa igreja. E muitas vezes ele não sabe que aquela ofensa é Deus usando aquela pessoa para trabalhar o seu coração. A perseguição que você está passando muitas vezes no seu trabalho, na sua casa, é Deus te trabalhando, é Deus moldando o seu caráter, é Deus te levando a ter uma experiência maior, porque é nessa circunstância que você vai orar, que você vai se consagrar, você vai fechar mais os seus lábios.
Você vai tomar cuidado quando chegar na igreja. Se aquela pessoa te tratou mal, você vai ser mais cauteloso, vai ser mais cuidadoso. De alguma forma ou de outra, Deus tem as suas maneiras de trabalhar que nós não entendemos. Muitas vezes, as nossas circunstâncias nas nossas vidas, nós achamos que são casualidades, são coisas que acontecem corriqueiramente. Mas não, irmãos. Isso é limitar a Deus. Desde quando você levanta até você deitar, Deus está no controle de tudo. Tudo que acontece na nossa vida não acontece sem que Deus não viu antes. E se acontece alguma coisa ruim, é porque Deus permitiu. Deus permitiu que você passasse por aquilo. Ele não cochilou, Ele não saiu de férias. Uma nuvem negra não tampou o olhar dele sobre a sua vida. Nada, 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 1 milhão de nada pode impedir Deus de ver os seus filhos na terra. A única coisa que impede Deus de agir em nós é o nosso pecado. Mas mesmo assim, Deus está no controle de tudo. O nosso pecado impede de Deus nos ouvir e nos trazer a vitória. Porque o pecado traz separação entre Deus e homem. A palavra também nos mostra que junto da perseverança, precisamos ter paciência, irmãos. Quantas vezes nós vamos ficando cansados na caminhada, muitas vezes nós vamos ficando desanimados, então nós perdemos a paciência e esquecemos da perseverança. Gostaria de um pouquinho mais de carinho da igreja, a gente lê um texto lá no livro de Tiago. Eu não gosto muito de ficar lendo assim, os textos na Bíblia, os textos extensos, para não tomar o tempo, mas esse texto é importante que nós leiamos juntos. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, Tiago capítulo 5, versículo 7, para você entender essa questão de perseverar. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo o sofrimento no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Olha o que Tiago está nos dizendo, que texto o Senhor está nos falando. Que um lavrador, um agricultor, primeiro ele prepara a terra, ele aduba aquela terra, ele deixa a terra no ponto de vir semear. Daí passa um pouco, ele semeia. Mas aquela semente não vai nascer da noite para o dia, vai levar um tempo. E esse tempo o Senhor chama de paciência. E assim somos nós. O Senhor, Ele te dá o fruto. O Senhor preparou o teu coração, Ele semeou a palavra aí dentro. E muitas vezes você quer que Deus faça a obra de ontem para hoje. Mas o Senhor está dizendo para nós termos paciência. E nessa paciência temos a perseverança. Olha, ele chama a atenção, olha lá os profetas. Eles esperaram na paciência e na perseverança. Irmãos, os profetas, se você pega o profeta Eliseu, você pega o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias,
Esses homens sofreram, irmãos. Jeremias foi jogado dentro de cisterna, tirava de cisterna, era preso no quarto, era escarnecido, sofreu de todas as maneiras. Ezequiel sofreu, Isaías sofreu, Samuel sofreu. E mesmo assim eles não desistiram do Senhor, permaneceram. Olha Daniel, irmãos, e o livro de Jó, o que Jó nos mostra? Aquele homem, quando o Senhor deixou que Satanás começasse a trabalhar na vida dele, com a permissão de Deus, foi tendo uma derrota atrás da outra aos olhos humanos. Primeiro perde os filhos, depois perde as finanças, depois perde a saúde, e vai perdendo, é só perda, perda, perda. E mal sabia Jó que por detrás de todas aquelas perdas, Deus estava trabalhando nele para que ele fosse ainda mais transformado do que ele já era. Era um homem justo. No lugar de Jó nós poderíamos dizer assim, mas gente, eu sou santa, eu sou justa, eu sou perfeita. Mas apesar de ser tudo isso, Jó passou por todas essas perdas. E hoje o Senhor nos fala para pegá-lo como exemplo. Que fim o Senhor deu a ele? Deus restituiu tudo que ele tinha perdido. Deus trouxe para ele tudo que ele tinha perdido e muito mais. E sem falar que agora ele não era mais aquele Jó do começo, quando começam as provações. Mas agora ele era um homem que conhece a Deus. Não só de ouvir falar, mas de com ele andar. Eu tenho certeza que eu estou pregando aqui nessa noite, tem corações que estão ardendo porque querem presença, mais ainda a presença de Deus. E para você que está com o seu coração queimando por isso, irmãos, eu quero te dizer que Deus já está ouvindo a tua oração, mesmo que nos seus lábios não saiu nada. Deus já está ouvindo a tua oração nesta hora, porque Ele é Deus que sonda, esquadrinha a mente e o coração. O que você precisa é obedecer. Obedeça. O Senhor nos mostra também no livro de Hebreus 10:35. Hebreus 10:35, o Senhor fala assim para nós. No versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não compraz a minha alma. Percebe que os perseverantes, também nos mesmos textos, o Senhor coloca do retorno do Senhor, a volta de Jesus. Por que disso? Porque o Senhor está dizendo, e o Senhor conhece, que até Ele voltar, nós corremos o risco de desistir, de desanimar. Então o Senhor está nos mostrando através desses textos que eu separei, tem muitos outros textos na Bíblia. Ele está nos mostrando que é o nosso papel, perseverar, irmãos. Deus, Ele faz o papel dele, Ele tem a parte dele, e Ele já cumpriu porque Ele é fiel. Mas nós também temos o nosso papel. Muitas vezes nós descansamos e falamos assim, eu estou descansando em Deus, e não quer fazer mais nada. Mas Deus, Ele não é assim, a maneira de agir de Deus não é como nós pensamos. Aquilo que é o nosso papel, Deus espera que você faça teu papel. E o nosso papel é o quê? Persistir, orar, abandonar o pecado, arrepender dos nossos pecados. Queridos, quanto tempo a igreja, a nossa aqui também, não exorta, não chama atenção para arrependimentos de pecado. Precisamos, irmãos, precisamos nos arrependermos. E às vezes as pessoas dizem, mas eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei.
não é só isso que é pecado. É também pecado desejar o mal do outro, não ler a palavra. Também é pecado você relaxar a sua vida e não preocupar em orar, tratar o outro mal, negligenciar o socorro das pessoas. Também é pecado. Também é pecado virar as costas para Deus. Então nós precisamos tirar um momento na nossa casa ou na igreja e ajoelharmos e pedir ao Senhor perdão. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, aqueles que nos são conhecidos e aqueles que ainda são ocultos, como diz Davi nos seus salmos. Tem pecados que você nem imagina que está aí, mas tem. E como que eu vou saber? Primeiramente lendo a palavra e depois pedindo ao Espírito Santo para trazer luz. Na sua luz terei luz, diz o salmista. Quando o Senhor nos traz luz no nosso coração, então nós vamos entender o que está errado. Quando nós lemos a palavra, nós vamos saber que, por exemplo, sentir inveja é pecado. Muitas pessoas ficam preocupadas com a inveja, é uma coisa interessante de se falar. Muitas pessoas falam, olha, estou preocupado com pessoas que têm inveja de minha vida, não sei o que, não sei o que. Então, o Senhor me deu um entendimento. Eu ficava, Senhor, mas o que faz mal? O que causa inveja na vida das pessoas? Irmãos, você tem que tomar cuidado com o invejoso, no sentido de, uma pessoa movida pela inveja, ela pode te difamar, ela pode te causar problemas no seu trabalho, na sua faculdade, falar mal de você para outras pessoas, nesse sentido. Fora disso, o invejoso ele não pode mover uma palha na sua vida espiritual. Ele não pode te amarrar espiritualmente, ele não pode segurar suas finanças, porque ele não tem esse poder. Agora a pessoa invejosa, essa sim, está amarrada no mundo espiritual. Porque a inveja é uma obra da carne. Aos olhos de Deus é um pecado também. Então a pessoa invejosa, ela fica presa na sua própria inveja. E se ela não se arrepender e confessar aquilo a Deus, ela vai morrer espiritualmente. Porque ela tem inveja do sucesso do outro. Ela tem inveja porque o outro faz aquilo e ela não consegue. E ela vai se definhando. E quando ela percebe, ela está morta. Mas a pessoa de quem ela está sentindo inveja, a pessoa está prosperando, vai prosperar, porque ela não tem culpa. Se ela está conseguindo as coisas boas. A pessoa só tem que tomar cuidado, porque o invejoso, ele consegue causar danos físicos. Porque ele vai te difamar, ele pode te sabotar, ele pode te difamar diante dos chefes, nesse sentido. Mas não tenha mais medo na questão espiritual. Porque o invejoso, ele não pode amarrar a tua vida. Quem amarra a nossa vida é nós mesmos com os nossos pecados, com as nossas negligências espirituais. Somos nós mesmos nossos inimigos quando nós não obedecemos a Deus. Somos nós mesmos inimigos nas nossas emoções quando nós deixamos o medo nos dominar, quando nós deixamos o ciúme nos dominar, quando nós deixamos me fugiu a palavra agora, a pessoa que tem medo de tudo, a pessoa que me fugiu a palavra, pessoa insegura. Quando a pessoa é muito insegura, ela começa então a ter problemas no seu progresso. Mas fora isso, irmão, se você está com a vida buscando a Deus, ainda que você não seja perfeito, mas você está buscando a Deus, Deus vai te socorrer, Deus vem em seu socorro. O Senhor não nos dá a opção de desistir. O Senhor não nos dá a opção de não perseverar. Mateus 24:13, o Senhor fala assim, que nós devemos perseverar até o fim. É o mesmo texto lá que ele está mostrando sobre o fim dos tempos. Ele começa a descrever o que vai suceder. Aí no versículo 13 ele vai dizer assim, que nós devemos perseverar até o fim. E no versículo 14 ele vai dizer, então virá o fim.
quer dizer que você tem que estar preparado, você tem que se esforçar, não só até você estar maduro, ou até um certo tempo da sua fé. Não, não é isso. Você tem que perseverar até o fim. Não adianta eu ser amiga da Lucy, até os 20 anos nós vamos ser amigas, depois eu não quero nem saber mais do contato dela. Que amizade que é isso? Mas nós seremos amigas e irmãs até o Senhor Jesus voltar. Muda todo o sentido das coisas. Serei fiel ao meu Deus até Ele me buscar. Não é até uma jornada da vida. A sua santificação não é até a sua juventude, mas até o final da vida, até o Senhor Jesus te chamar. 2 Timóteo, rapidinho, é um versículo curto. O Senhor nos diz assim, 2 Timóteo, o Senhor fala assim, 2 Timóteo, versículo 12, 2:12. Eu vou ler do 10 em diante para vocês entenderem. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Aí ele começa. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então o Senhor está nos mostrando também aqui no livro de 2 Timóteo, Paulo escreve que nós temos que permanecer fiel, irmãos. A perseverança do Senhor vai nos levar até a sua volta. A perseverança de buscar ao Senhor, a perseverança de caminharmos com o Senhor, vai ser todo diferencial quando o Senhor Jesus vier. O Senhor Jesus já está às portas, como nós lemos no texto de Tiago. Ele já está às portas, os sinais já estão se completando. Só não vê aqueles que estão, mesmo talvez destinados à perdição eterna. O Senhor tem um texto muito interessante, Mateus vai falar sobre isso, Lucas também, eu não me lembro que capítulo, mas o Senhor fazendo uma referência aos tempos, e o Senhor vai dizer assim, olha o tempo de Ló, olha o tempo de Noé primeiro, vamos lá no tempo de Noé, as pessoas casavam e descasavam, as pessoas, casavam e davam-se em casamento. No tempo de Ló, as pessoas também faziam as mesmas coisas, e para essas duas pessoas, o fim chegou. No tempo de Noé, a vida estava normal. Mas quando Noé e sua família entraram naquela barca, na arca do Senhor, a Bíblia diz que ela foi fechada por fora. E o mundo daquele tempo foi acabado. Não ficou mais ninguém, mais nenhuma alma viva. Todos foram sucumbidos. No tempo de Ló, Sodoma e Gomorra, eles estavam vivendo uma vida normal, uma vida de como todos os outros dias. Mas o dia que o anjo do Senhor tirou Ló da cidade com a sua família, toda aquela campina, Sodoma e Gomorra, foi destruída. E aí o Senhor Jesus fala assim, e também será no nosso tempo, também será na volta do Filho do Homem. As pessoas vão estar fazendo planos normais, planos de futuro, planos de carreira, planos de casamento, vão estar seguindo as suas vidas no curso normal. Aí ele chama a atenção, e o Filho do Homem virá como ladrão da noite. Ninguém agenda a hora com ladrão aqui. Ó, seu ladrão, você vem tal hora, porque lá eu vou estar preparado, vou pegar os guardas e vou pôr lá. Ninguém agenda. Ele chega quando você nem imaginava. Por isso, muitas vezes, quando o ladrão entra na casa das pessoas, elas entram em pânico, porque são pegas de surpresa. São pegas daquilo que elas nunca imaginavam, de ter a sua privacidade invadida.
o Senhor vai vir de uma hora que nós nem sequer imaginamos. Ninguém sabe o dia nem a hora. Por isso o Senhor nos exorta a perseverar em buscá-lo, em ter uma vida reta aos seus olhos. Apocalipse, o Senhor diz assim para nós, capítulo 3, 10, versículo 10, o Senhor diz assim, 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venha sem o demora, conserva o que tens, para que ninguém toma a tua coroa. Então o Senhor está nos advertindo aqui no livro de Apocalipse também. Persevera, persevera. A perseverança não é fácil, não é fácil. Nada que é de Deus, irmãos, é fácil. Tudo que for para agradar a Deus, que é bom, que é perfeito, teremos que lutar. Por quê? Porque nós estamos lutando contra a nossa carne, a nossa vontade. É muito difícil lutar. O pior inimigo que nós temos para vencer somos nós mesmos. O pior inimigo da Eliene é a Eliene mesmo. O pior inimigo do Guilherme é o Guilherme mesmo. E assim qualquer um de nós aqui. Porque dentro de nós existe um eu, a minha vontade, o que eu gosto. Você fica no seu quadrado, que eu fico no meu. Ah, fulano me ofendeu. Ah, mas coitadinha de mim. Tudo eu. Ó Deus, vem meu socorro. Ó Deus, faça isso por mim. Ó Deus, eu preciso. O eu. Enquanto nós devemos, Senhor, faça o teu querer. Senhor, me ensina a amar aqueles que muitas vezes não me querem. Senhor, me ensina a andar no teu caminho. Enquanto nós não aprendermos isso, irmãos, o nosso eu ainda está dominando a nossa vontade. Então aprenda, peça ao Senhor, Senhor, me ajuda a dominar este eu. Me vença, Senhor, me vença, vença a minha carne. E voltando o texto, Lucas, lá o nosso texto inicial para encerrar, Lucas 18. O Senhor fala assim no versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então o Senhor está nos dizendo que não tenha medo, não tenha medo. Ainda que pareça que Deus está demorando, Ele vem te socorrer, Ele vem socorrer. A palavra do Senhor, Ele valoriza aqueles que perseveram, aqueles que continuam, dia após dia, em busca do Senhor, que andou ali 50 anos na presença do Deus vivo. Olha, eu nasci na fé, já tem uns 30 anos, até hoje eu nunca desviei. É isso, irmãos, que o Senhor está esperando, buscando. Pessoas que nunca tiveram no coração o desejo de desviar, de se apartar, de desviar da fé, mas pessoas que só tem uma saída para elas: o dia que Jesus vier buscá-las, ou elas morrerem antes. Mas que você possa guardar essa palavra no teu coração, de persistir, de perseverar. Pode ser que hoje, na tua vida, parece que está tudo bagunçado, mas às vezes é nessa bagunça que Deus vai transformar, que Deus vai pôr tudo no lugar depois, se você perseverar na obediência. Na última parte desse versículo 7, do versículo 8, o Senhor fala assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Queridos, esse versículo, essa segunda parte do versículo 8, é um versículo que
Me dá muito medo. É muito medo mesmo. Há muito tempo atrás que o Senhor me abriu os olhos nesse versículo e eu fico preocupada. Quando o Senhor, no momento que o Senhor abriu meus olhos, que eu vi esse versículo, há uns anos atrás, o mundo não estava como está hoje. E eu ficava assim, aos meus olhos, eu achava que ia levar muito tempo para Deus, para Jesus completar o que já está acontecendo. E eu falava, meu Deus, será que eu vou viver isso? Será que eu vou ver essa frieza, essa falta de fé na terra? Aquilo me dava muito medo, junto com outros versículos associados a esse, os de Efésios, alguns outros versículos. De repente a gente vai entrando, o tempo vai passando, irmãos, e a palavra vai se cumprindo. E hoje eu tenho a certeza já no meu coração, e eu quero que vocês tirem as suas conclusões. Quando Jesus vier, haverá fé na terra? É uma resposta que só você vai dar a Deus. Mas é uma resposta para você ficar meditando. Será que o teu coração vai estar incluído a isso aí? Então persevera, persevera. Se você sentir que você está esfriando na fé, busque mais. Não deixe a chama apagar. Busque a Deus, para que o Senhor venha te buscar. Assim como Ele prometeu para a sua amada igreja, que Ele vem buscar o povo que por Ele espera. Amém? Eu agradeço a oportunidade, gostaria de orar com você mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, esta palavra, Pai, fala conosco profundamente, Senhor. Senhor, que nós possamos ser como aquela mulher, Pai. Senhor, ela insistiu até que a bênção, Senhor, chegou nas mãos dela. Senhor, ela não desistiu ainda que ela era uma mulher viúva, Senhor. Talvez aos olhos de muitos, Senhor, poderia dizer que ela jamais ia alcançar algo daquele homem, Senhor, iníquo, oh meu Deus. Mas o Senhor nos mostra, Pai, que aquele homem, Pai, pecador, ouviu e atendeu o pedido daquela mulher. Que dirá do Senhor, meu Deus? Há um filho do Senhor que te chama, que te pede, que clama, que está, Senhor, aos teus pés, chorando, pedindo a tua presença, meu Pai, pedindo a tua ajuda para restaurar a família, restaurar a sua vida, restaurar a sua saúde. Ó, Paizinho, eu oro por esta alma agora, Pai. Que a mão do Senhor a encontre, meu Pai. Que a mão do Senhor possa trazer a ela, Pai, o refrigério, a alegria de saber que o Senhor está com ela, Pai. Pai querido, e na perseverança dela, ela verá, Pai amado, a vitória. Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é fiel e o Senhor não falha jamais. Toma cada um dessas vidas, meu Pai. Visita-nos nessa noite. Dai-nos um coração inteiramente ensinado por Jesus. E aonde houver, Senhor, a nossa natureza ainda querendo sobressair, Pai, nós te damos permissão para quebrar, Senhor, moer toda vontade carnal das nossas vidas, ó Pai. Dai-nos um coração inteiramente pronto para te ouvir e te obedecer, meu Senhor. Fique conosco, Salvador. Fique conosco, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos contigo. Amém? A amada igreja está abençoada em nome de Jesus.